quiseres. Ok. Já estamos nisto. Olha, isto ficou tudo gravado, não? Então, muito bem-vinda, Marta. Obrigada. Bem-vinda, estás cá em casa. Não tinhas vindo aqui. Não tinha, não. Tinha ido à outra casa, não tinha vindo aqui e tinha visto os outros episódios, mas só assim. Depois a gente faz a visita oficial. Como é que tu gostas de te apresentar? Para não ser gosto. Não gosto de apresentar. Não, olha, detesto. Essa é a pior pergunta que me podem fazer, portanto. Começou olá, eu sou a Está Marta. começando também. Olha, olá, eu sou a Marta, não pode ser, porque isso faz-nos lembrar logo. Ok, está seguro. Isso é... Não. Pois não, como é que foi para ti quando aquilo desatou? Não foi ao lado. Olá, Sou ao pessoal. lado, completamente ao lado. Não. Foi só engraçado usar o nome, que não era, o meu nome não é muito usual na minha idade, na nossa idade. Sim. Agora já há mais marcas, mas sabe, naquela altura não havia muitas marcas, portanto foi engraçado usar o nome que não era nada usual. Sim. E, portanto, Se calhar foi por isso. Pois não, porque eu não sei, mas não teve grande impacto na minha vida. Não. E de onde é que nós nos conhecemos? Porque eu só entrevisto pessoas que eu conheça. Algumas melhor, outras pior, até muito bem, mas... Sim, pois, porque se calhar é importante dizer que nós conhecemos muito bem, ainda hoje em dia nos damos, se calhar até de uma forma mais próxima do que alguma vez. Mas eu. Isto vai correr tão mal. Eu não me lembro, né? Quando nós nos conhecemos, por isso, se calhar, se quiseres dizer, se tu te lembras. Não, foi no liceu, eu não me lembro. Nós éramos da mesma turma. Mas eu não me lembro. Eu também não. Convém dizer, uma coisa muito importante sobre mim é que há muitas mesmo, isto aliás é um bocadinho patológico, mas até mesmo assim, há muitas alturas da minha vida que eu esqueci completamente. E eu sei que nós nos conhecemos no liceu, mas tu dizes nós fomos da mesma turma e eu não me lembro de absolutamente nada. Só me lembro. Mas lembro-me de te conhecer no liceu e lembro-me muito bem, depois da viagem que nós fizemos as duas pela Costa Alentejana abaixo, também não me lembro a proposta que ela veio aparecer nas nossas vidas, não sei mesmo. Isso é que foi muito engraçado. Eu não sei. Nós éramos as duas da mesma turma, durante o liceu nós não nos demos muito, éramos da mesma turma, tu davas-te mais com a Mónica, que eu lembro porque que tu não te lembras muito bem, mas eu lembro, eras tu e a Mónica. E nós não nos demos muito, mas houve em alguma altura em que, já para o final de 11º ano, ou isso, ou logo a seguir, houve uma aproximação, que eu não sei de onde é que veio, e resolvemos tornar-nos amigas e fizemos uma viagem, uma road trip, que muita gente hoje em dia faz, ou gap year, e nós fizemos uma road trip a seguir ao liceu. Foi a nossa grande... se calhar hoje em dia nem nos deixavam, porque nós fomos a conduzir. Já tínhamos carta. Sim, mas tínhamos carta, não deixavam porquê? Porque hoje em dia, por exemplo, no meu caso, não quero logo que eles façam grandes viagens, não é? Tiram a carta e quero tudo devagarinho. Bem, se calhar tu não. Eu não. Se calhar eles podem logo ir. Eu acho que sim. Se fossem sozinhos, achava mais para os miúdos, no fundo, estás a falar dos nossos filhos agora. Sim. Não, acho que não. Nós fomos as duas juntas e, portanto, não havia perigo de uma ficar aflita por estar sozinha, ou adormecer, ou sei lá, não é? Ou se ver numa situação em que não tinha ninguém para ajudar. Isso. Mas foi muito marcante, porque ainda hoje me lembro da sensação de liberdade, de desbravar caminho. Sim, desbravar caminho. Nós fomos um bocadinho nós fomos sem programa, fomos sem sítio para ficar, e fomos ficando, e ficámos no centro paroquial de Vila Nova de Mil Fontes, porque nos deixavam ficar lá a dormir nos divãs que eles lá tinham sem cobrar nada, mas essa não era. Não sei porque nós não arranjámos sítio. Também não me lembro muito bem dos pormenores, mas sei disso, que foi assim uma coisa completamente inusitada. Até depois chegámos ao Algarve, mas foi. E eu acho que nós não tínhamos esse destino, mas a verdade é que acabámos por ficar. Já tínhamos a vontade de ir até a Praia Verde. Sim. E ir ter com o meu irmão, que aí teríamos onde ficar, não é? Sim, mas esse era o destino, só que nós resolvemos fazer paragens e sim, essa parte eu lembro. E portanto, sim, dessa viagem eu lembro muito bem.
E depois foi engraçado, porque depois perdemos outra vez. Não, quer dizer, calma, nós Não perdemos logo, não é? não perdemos logo. O que tem graça é que encantaste pelo meu irmão encantou-se por ti e da nossa amizade transformou-se isso como mais relevante e importante do que a nossa amizade, que se calhar às vezes isso acontece às amizades. E acabou por, o que isso acabou por ser foi também uma forma de nós ficarmos mais próximas e de convivermos de uma forma mais familiar, não é? Porque eu estava muito em tua casa. E, portanto, conheci a tua família e o teu ambiente familiar, que é, de facto, aconteceu, serviu também para haver mais proximidade entre nós. Sem dúvida nenhuma. Mas depois afastámos. Mas Claro. depois a seguir, porque a vida é assim mesmo, a vida é seguir por caminhos diferentes, não é? Sim. Mas de tempos a tempos era muito engraçado, porque de tempos a tempos sentíamos necessidade de olá, como está tudo por aí? Para ser verdadeira, tu é que tiveste sempre esse papel, eu sei perfeitamente isso, ou seja, eu sempre tive de coração aberta a isso e portanto cada vez que tu me ligavas era para mim uma excelente surpresa e eu arranjava forma de ir ter contigo, mas foste sempre tu a ter esse papel, eu sei isso perfeitamente. Obrigada por isso, verdadeiramente. Mas pronto, portanto fomos mantendo, mas tivemos um grande tempo sem estar juntas. Depois fomos mantendo assim como se fosse um ponto de citação de vez em quando, não era? Nós estávamos juntas, fazíamos no almoço normalmente, fazíamos rapidamente um ponto de situação da vida de cada uma e enquanto íamos tendo filhos, olha não, ok, já vou, e tive mais um filho, no teu caso foi assim, eu lembro que foi assim, mas portanto íamos acompanhando a nossa vida de uma forma regular, mas espaçada, não é? Não fazíamos parte da vida uma da outra, mas acompanhávamos e pronto, e depois foi com o coaching, com o teu desafio que nós nos aproximámos mais às temas. Sim. Que nos trouxe para esta fase. Mas pelo meio ainda tivemos uma situação inusitada que foi quando eu estava grávida do primeiro filho, eu fui para casa a uma consulta e tu estavas lá, exatamente, e eu fiquei com a mesma médica que tu. Foi assim uma coisa, sério, tu aconselhaste-me a tua obstetra, porque eu queria alguém que me acompanhasse e me deixasse fazer um parto natural. Foi naquela altura em que começaram os privados e nós tínhamos que escolher mesmo quem é que nos acompanhava, porque senão lá ia para as cesarianas. A mim correu bastante mal, porque ela depois desistiu e eu fui lá para os privados e fiz cesariana. Aliás, fiz 3 cesarianas, apesar de ter tentado e tu me teres indicado a tua obstetra, porque ela tinha, eu acho que estavas numa consulta de rotina, porque já tinhas tido a Carlota, não é? Ou estavas grávida do a minha obstetra, que aliás é sempre a mesma, não é? Mas da maternidade. Da maternidade foi da Costa. Só que na altura havia tantas grávidas que ela não assegurava que conseguiria esperar por mim, basicamente. Não, ela nunca assegurou. Não. Ela é muito engraçado, mas é preciso fazer-lhe justiça. Ela sempre disse, eu trabalho na maternidade Alfredo da Costa. A maternidade Alfredo da Costa não é essa coisa do médico que acompanha a parturiente. A parturiente entra em trabalho de parto quando acontecer e faz o parto o médico que estiver de serviço. Não é? Portanto, isso não existe, só existe nos privados. Sim. Eu não faço privados. Sim. E foi muito engraçado até porque o que acontece é que este foi o cenário que ela me apresentou. A mim também correu muito mal porque eu estive grávida sempre ao mesmo tempo que a minha cunhada, portanto a mulher do meu irmão, mas ao mesmo tempo significa ao mesmo tempo, ao mesmo dia, as duas gravidezes. E então e tínhamos a mesma médica e a minha médica, pelos vistos a tua também, não fazia partos em particular, não fazia. E só fez para a minha cunhada porque ela era sobrinha de um colega e fez. E quando é que foi o parto? Na noite anterior ao meu. O meu parto foi provocado. Portanto, a médica, quando foi o meu parto, estava cheia de sono, coisa que não lhe acontecia normalmente, e portanto aquilo não correu. Mas e foi ela mesma que fez? A cesariana.
Pois. Eu tive muitas horas a tramar de parto. Da Carlota? E depois dos gêmeos também fiz cesariana porque ainda não tinham passado 3 anos. E, portanto, sim. Por isso, eu também queria ter um parto natural. Eu não sabia que tivemos as duas. Eu continuo a ter a mesma médica, porque do ponto de vista clínico eu confio nela de olhos fechados e, portanto, depois dos gêmeos ela dizia assim, o próximo eu prometo que vamos tentar ter um parto normal e eu prometo que vamos para o hospital particular, porque as minhas experiências não foram boas. Portanto, não. Sim, não. Mas não foram boas e eu dizia não. Mas quer dizer, não dava para estar um bocadinho assim, tipo hotel, mas mais confortável e um bocadinho sem histórias esquisitas. E pá. E depois não tiveste outros, já não tiveste essa experiência. Exatamente. E como é que foi ter gêmeos? Porque eu acho muito engraçado, há uma história qualquer de alguém que diz ai, que bons gêmeos, ainda bem que não são meus. Toda a gente, a maior parte das pessoas diz, que giros, gêmeos. E algumas dizem, eu adorava ter gêmeos. Eu nunca quis e os meus filhos, a questão deles serem gêmeos tem só a ver com eles serem, eu digo, os meus filhos são todos proveta e eles são resultados de inseminação artificial. E é por isso que são gêmeos. Portanto, eles são gêmeos falsos. São 2 irmãos que foram Postos lá para serem. sim, como é que se diz? Feitos, construídos naquela altura. E ao mesmo tempo. Mas sabes que eu acho que a piada dos gêmeos não tem nada que saber. É só uma grande trabalheira, não é? Por isso, eu não tive nenhuma situação muito difícil, nem nada, mas a gravidez é horrível e depois também é tudo horrível. Por isso, um bebê de cada vez é um melhor. Era mesmo escusado. Mas o que eu acho mais engraçado e mais curioso até é o que é que deve ser, qual deve ser a experiência para quem é gêmeo, não é para quem. Eu estava a pensar nos meus filhos, eu tenho os 3, não é? A Carlota é mais velha e depois os gêmeos, o Tiago e o Tomás. Mas é muito, eles são os 3 irmãos, mas é muito diferente, certamente, que a experiência de eles com a irmã, é que eles são irmãos, vivem na mesma casa, têm as mesmas rotinas, têm os mesmos pais, têm a mesma família, mas têm vidas diferentes do que os gêmeos, que durante muito tempo parece que têm a mesma vida. Eles acordam todos os dias a olhar para si próprios. Portanto, eles, como no caso dos meus, eles não eram demasiado. Não é demasiado, nada, dependentes um do outro em termos emocionais e de personalidade, então eles andaram sempre juntos, andaram na mesma turma até o 10º ano, depois escolheram coisas diferentes, mas andaram na mesma turma e por isso eles estão. Eu às vezes penso nisto, eu não faço ideia o que é acordar todos os dias, acordar e adormecer todos os dias a ver a mesma cara, e eles fazem realmente parte da vida um do outro, de toda a vida, da vida toda, de todos os momentos da vida. E isso é engraçado, não é a mesma coisa que o irmão. Não é a mesma coisa que o irmão. É outro nível. Nem mesmo a mesma coisa que o irmão muito próximo. Eu e os meus irmãos, por exemplo, temos diferença de 1 ano, eles 2 nem isso entre eles. E, portanto, não há muita diferença entre eu que em 3 anos tive 3 filhos e a minha mãe que em 3 anos teve 3 filhos. Eu tive gêmeos e ela não teve, mas ela a cada ano tinha um filho, portanto, não há muita diferença. E tu sentes que também tiveram vocês enquanto miúdos, tu enquanto és a mais velha, e também são 2 rapazes, não é? Sim. Eu não sei porquê, mas pronto, calhou mais ou menos a mesma coisa. E tu sentes isso, que também tiveram muita proximidade pelo facto de serem os 3 muito... Não, é exatamente essa a diferença. O que eu quero dizer é que há uma diferença para quem trata das crianças, apesar de tudo, porque quer dizer, ser exatamente igual, ou serem todos pequenos e ser exatamente igual não é a mesma coisa, mas quer dizer, a trabalheira que dá ganha o diabo. Mas para além disso, é uma experiência muito diferente para os próprios miúdos, certamente. Imagino eu, porque eu nunca fiz esta pergunta a eles, é engraçado isso agora. Mas estás a falar na experiência dos gêmeos, então... É sempre na ótica dos pais, ou sempre na também. ótica dos pais. E é uma ótica
bem, para já mais que falado, e depois, pronto, É mais giro na ótica deles. é giro para os outros, para ver quem vê de fora, assim, o resto é só para trabalhar. Mas apesar de tudo, tem aquela vantagem, não é? Que eu agora, os meus filhos já estão os dois crescidos, não há um terceiro mais pendurado, não é? Mais novo que os outros. Pronto, é como tudo. Há coisas boas e coisas Ou más. seja, estás a dizer como eu, não é? Como tenho três, com um intervalo de 3 anos entre eles, eu ainda cá tenho um em casa. Sim, Quer dizer, quase não tenho. Quando começas a fazer contagem ao contrário, é ok, mas já está crescido, o outro já está crescido, ainda falta o terceiro e não. Bom, mas E como já é que paguei vai? essa fatura lá atrás. Pois. De outra maneira, é assim. E como é que é agora, tendo essa noção que eles estão os dois. Sim, mas eu antes queria só acabar o meu raciocínio, que é. Eles, não é a mesma coisa. Repara, acordar e cada um vai para a sua turma ou para a sua escola, outra, do que estarem. Eles sabem o que é que se passou no dia todo, um do outro. Não é? Eles sabem, eles têm os mesmos amigos, apesar de serem mais amigos que os, de serem muito independentes nisto e, portanto, tenderem mais para uns do que para outros, mas eles sabem de tudo o que aconteceu na vida do outro, no dia a dia, não é? É engraçado, é curioso. Tu teres alguém que é um observador e ativo, Sim. um participador ali, ombro a ombro. Portanto, eles não sabem que as pessoas caem, eu não consigo viver sem esta pessoa, não é? Mas realmente eles têm uma relação com o outro que eu não sei, não tenho paralelo, não tenho como, não imagino. E é engraçado dizeres isso porque há pais que, até mesmo sendo gêmeos, para eles terem a sua independência e não haver uma competição, às vezes até estão em turmas diferentes. Não, mas às vezes isso é preciso. Sim, às vezes isso é preciso. Porque os miúdos são demasiado dependentes um do outro. E por isso é preciso haver essa separação, porque eles não a fazem naturalmente. Porque é como se fossem só um. Mas no caso dos meus, eles não são assim. E nunca foram. E por isso é muito. É curioso. E ao mesmo tempo é bom, não, isso é bom, não é? Não são. Porque acaba por ser uma coisa que é má, quando tu tens uma dependência enorme, seja de quem for, sim, que não é, né, que está fora de ti, e tu achas que faz parte de ti. E, claro, isso não é bom. Mas, agora, o que é que me estavas a contar? Agora, que tens os dois já... Sim, mas agora é bom, agora é parte boa, não é? Agora é parte boa, não há sempre aquela coisa de que eles estão a viver as mesmas fases ao mesmo tempo, em termos de calendário, diria assim. Porque agora, quanto mais velhos estão, menos vai ser. As fases já são eles que as fazem, né? Não sou a e pronto, mas agora começa a história, já não há história. Eles serem gêmeos ou não serem, daqui a nada já não se nota. Sim, sim. E como é que foi para ti acompanhar o crescimento de 3 seres? Os teus 3 seres filhos? Então, como eu estou a responder a isso? Acompanhar para já, sim. A experiência de ser mãe, falámos tanto sobre isso, não é? Estou agora aqui a falar contigo como se nós nunca falámos muito sobre isso. A experiência de ser mãe é aquela experiência que é diferente das outras todas e que é sem rede, não é? Não há rede, ninguém tem. Nós levamos para a maternidade, que é ser responsável por outro ser. Todas as nossas dificuldades e as nossas nossos, vou dizer, defeitos em termos das coisas que não estão bem arrumadas, se traz. E foi a coisa mais complicada que me aconteceu, mais difícil de gerir que me aconteceu, é a coisa mais difícil, a tarefa mais difícil que tenho e vou ter até ao fim da minha vida, mas também aquela que
desafiando-me, olha, estas palavras não são minhas, são de uma amiga minha, mas desde que ela me disse nunca mais me esqueci, porque eu acho mesmo isto, que a maternidade é o que tira o melhor e o pior de nós, puxa pelo melhor e pelo pior. Quer dizer, lá está absolutamente tudo dito, o desafio é constante e eterno, no sentido, vai até ao fim da vida, não é eterno, mas vai até ao fim da vida. E não é mais fácil agora do que era quando era preciso dar biberãozinho da fralda e havia não sei quantos a chorar ao mesmo tempo. Não, é a energia que eles. Ou que eu. Não, eles não, que eles precisam naturalmente que sim, mas que eu quero dar agora e que eles. A energia que eles. Sim, que eles precisam. É completamente diferente. Sim. Eu até sinto que nós temos filhos para os fazer crescer, mas eles fazem-nos crescer a nós. Se correr bem, fazem. Se correr bem, fazem. Nem que seja adulta, mas a gente cresce. Sim. Às vezes, pois é isso. Se correr bem. E tu tomaste a opção, ao longo do crescimento deles, não sei se foi a opção ou não sei como é que aconteceu, de estares muito mais presente, ou seja, o teu marido estava mais sempre focado no trabalho e tu, apesar, como é que foi para ti a experiência? Porque eu sei que tu és uma boa profissional, que és combativa, que tens imenso conhecimento na área de marketing e comunicação, como é que tu geriste as duas coisas, nas várias fases? Bem, fazendo essa pergunta ao dia de hoje, eu vou dizer que geri mal, porque ou que talvez gostasse de ter gerido um bocadinho diferente. Mas vá, eu vou explicar porque é que eu estou a dar a resposta assim. Provavelmente, estou numa fase da vida em que, enfim, estou naquela fase em que as coisas estão a arrumar-se, estão-nos arrumadas agora, e portanto vão arrumar-se, estou a arrumá-las, mas agora estão-nos arrumadas. E enfim, há muita coisa que ponho em causa, há muita coisa que estou a repensar muitas coisas, e por isso a resposta a essa pergunta não é fácil para mim. Uma coisa eu tenho a certeza que é o que eu dei aos meus filhos, ou seja, o tempo e o espaço que eu dei aos meus filhos, eu não queria não ter dado. Isso, seguramente. Porque no outro dia dizia alguém que sim, nós não tiramos um curso para ser pais, nem há, e livros também não há, esses livros que há, não sei, também não os li, mas realmente nós vamos sem rede para esta tarefa. E o que eu sei, a única coisa que eu sei é que eu quero dar aos meus filhos aquilo que me fez falta e não quero dar aquilo que eu preferia não ter recebido. E pronto, e no meio disto andamos a palpar o tempo todo e andamos a aprender com os erros que, se não cometemos, é porque só porque não vimos que cometemos, porque cometer seguramente vamos cometer. Por isso, só sei responder isto. De certeza que o tempo e o espaço que lhes dediquei não queria não ter dedicado. O resto, perguntas-me como é que eu geri como soube, mas tenho uma fatura a pagar agora, nesta fase da vida. A parte profissional. Da parte profissional, e isso está um pouco pesado nesta altura. Isso não é linear a minha resposta. Não é? Sim. E isto acontece a muitas mulheres, que tomam a decisão de dar esse tempo e esse espaço às crianças e depois chegam a meio da vida em que não tomaram conta do seu percurso profissional tanto como gostariam e depois querem-no. E eu acho que eu sou ativista, sabes, não é? Acho que estão a tempo e que têm capacidade e que elas estão lá todas, mas não é uma questão de achar ou não achar, ou não é só, não é? É que se achar sim, que se vai a tempo. O tempo a ideia de tempo é completamente
Claro que subjetiva, mas também muda de um dia para o outro. Não é? Esta história parece muito simples, quer dizer, a idade tem o seu peso, porque é uma questão de primeira matemática, começa a fazer as contas e espera lá, não é? Mesmo tu que dizes que vais chegar aos 100, espera, já passamos de metade. Isso não há nada a fazer bem. E está mais saudável em princípio do que... Exatamente. E esta metade não será igual em termos das capacidades, claro que não. Por isso, sim, otimismo ok, mas realismo talvez um pouco. E nessa medida. E ainda na parte da idade, a menopausa entra aqui com um turbilhão que vai desarrumar tudo. E eu acho mesmo, é mesmo difícil que nesta altura seja preciso pôr tudo em causa e as coisas ficarem desarrumadas nesta altura é uma dificuldade extra, porque de repente o tempo parece menos, parece mais curto, bem? De repente as capacidades parecem ainda menores do que as que nós temos, de repente a vontade também pode, enfim, e portanto eu percebo que muitas mulheres possam viver esta fase da vida enfrentar algumas dificuldades. Enormes desafios, enormes dificuldades, apesar de, agora felizmente, começa-se a falar muito desta fase nas mulheres e que muitas estão a renovar e a remodelar as suas vidas porque tomam uma consciência que se calhar não tinham antes, mas têm esta dificuldade. Estão a fazer alterações, mas têm a menopausa, têm a parte da casa vazia também, às vezes, não é? Dos filhos que já estão a ir. São muitas alterações para gerir. Sim, tem piada. Eu não tenho nada esse problema do menino vazio. Não sei se... Eu sempre dediquei tempo e espaço aos meus filhos, mas com a noção de que para lhes dar tudo o que eu tivesse para dar, para eles terem as ferramentas para seguir o caminho deles, porque o caminho deles não é meu, eu não tenho... Eu não tenho essa nostalgia. A minha filha mais velha já saiu de casa até há 3 anos, ou talvez mais. E eles ainda não estão nessa fase, estão a estudar, mas não sinto, não sei, olha, não sei, eu claro que não sou nada importante nisso, mas não, estava a brincar, mas não, de todo, não sinto isso. O que sinto é, ok, então está a chegar um novo enquadramento para a minha vida e, portanto, necessariamente uma nova fase. E são muitas as alterações, são demasiadas as alterações. E de repente é como se de facto não houvesse chão. E isso é que é assustador. Pois, porque pois é. E apesar de tu dizeres, mas agora é bom, porque começam-se a falar, sim, nós estamos aqui a conversar sobre este tema, logo a partir da menopausa, por exemplo, com uma naturalidade que não se fazia há uns tempos, com um reconhecimento de que é um tema importantíssimo. Mas não... Ok, ótimo, não é? E das mulheres mudarem as suas vidas a determinada altura e poderem fazer aquilo. Está bom. Mas uns exemplos dos outros não me servem para nada. Quer dizer, servem para dar algum alento. Não sou a única, não é? Houve pessoas que deram a volta desta forma. Há possibilidade de dar uma volta boa, mas isso não... Tens na mesma o teu caminho para fazer, não é? Para descobrir qual é o teu. E descobrir, portanto, eu na prática continuo sem saber o que fazer, no meu caso, não é? E, portanto, e no meio disto tudo, e também está a acontecer, descobres um diagnóstico de PHDA, que também é uma coisa recente que se começa a falar e não se falava tanto e que está a aparecer muito
diagnosticado nas mulheres, ou seja, características tuas que tu não sabias de onde é que isto vem, porque é que eu tenho estas dificuldades, agora tens uma noção de onde é que vem. Isso ajudou, não ajudou? É claro que sim, até porque fui eu que como é que eu digo isto? Foi no meio deste meu turbilhão, desta fase de turbilhão de vida, que olhando para mim, tentando perceber-me e tentando também perceber as minhas dificuldades, questionar as minhas dificuldades, eu percebi que eu apresentava muitos sintomas de PHDA. E descobri o que é, PHDA, o que é? O nome é perturbação de PH, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Eu não quero entrar muito pela explicação, eu não quero mesmo, prefiro não fazer isso, mas para mim interessa dizer é que eu olhei para muitas características minhas cá para dentro, porque há muitas que são invisíveis para o exterior. Muitas são visíveis para o exterior, sim, mas muitas são invisíveis e, portanto, dificuldades minhas, dificuldades do dia-a-dia, que claro que ficam mais à amostra, se quiseres, nesta fase em que fica tudo à amostra. Fica tudo a nu. E então... e fui à procura. E fui à procura porque de repente também vi algumas características nos meus filhos. Eu não vou entrar por aí, porque uma coisa é falar sobre mim, outra coisa é falar sobre os outros. Portanto, não. Expor-me a mim, outra coisa é expor os outros, mas... e portanto eu fui à procura. Qual foi a diferença que fez? Faz muita diferença eu perceber-me, e faz muita diferença no sentido de aceitar algumas coisas. O caminho também não é, ou seja, a coisa também não é automática, não é porque, pronto, agora, estou bom, agora sei, ótimo, e isto não me define de forma nenhuma, não é? É difícil depois perceber onde é que se encaixa este diagnóstico, logo a partir de um diagnóstico tardio. Como é que teria sido se tivesse sido diagnosticada antes? O que é que eu faço agora com este diagnóstico, não é? Onde é que eu sou ou não sou? O que é que eu sou no meio deste diagnóstico? Portanto, o diagnóstico é um levantar, é bom e mau. É bom e mau, porque é realmente uma forma nova de olharmos para nós próprios, mas passar daí para a aceitação e para saber como tudo se arruma, afinal, o que é que vamos fazer com isto? Não é? Portanto, foi mais um desafio, sem dúvida nenhuma. E o primeiro impacto do diagnóstico é destabilizador. É destabilizador porque, a partir da postura tardio, isso bem, qual seria a diferença que isso teria feito na minha vida? E depois, ou seja, por um lado, é útil porque é uma informação. E há uma clarificação, tipo, é daqui que isto vem. E pode ajudar a entender-te melhor, a teres mais noção de ti e às vezes até não lutares contra. Porque quando a pessoa não sabe o que é, por exemplo, eu tenho dificuldade em fixar coisas e a pessoa está o tempo inteiro a obrigar-se a fixar coisas. Por exemplo, estou a dar um exemplo não sei minimamente na verdade não é a pessoa só, não é? É porque toda a sociedade, tudo o que nos rodeia, e que espera das pessoas, de uma maneira geral, espera que as pessoas se comportem assim, se façam aquilo que têm que fazer, tenham a atenção que têm que ter, e se comportem todas daquela forma, que deve ser. E, portanto, não é a razão pela qual há uma dificuldade de nós para nós, é aceitarmos como nós somos, e há uma crítica de nós para nós, é porque há uma crítica social. E isso continua a haver. Mas ninguém sabe, estás a falar comigo sobre isto, tu sabes, nós já temos falado sobre isso, tu sabes o meu diagnóstico. Mas eu não falo sobre isto assim
Porque as pessoas ficam, ok, O que é que isso é o quê? isso Não, já, isso é o quê? Então tens dificuldade em focar-te numa coisa só. Mas pronto, olha, e dão técnicas. Olha, melhor é fazer isso, percebes? Não, as pessoas não saem da sua forma de entender a realidade, não, que é pôr-se do outro lado. E por isso não é uma coisa boa, não resolve, entendes? Não resolve para mim, mas não resolve, e por isso é uma coisa que eu não falo. Sim. Não é por ser segredo de todo, não é? Portanto, Sim. Não é que estamos aqui a falar, mas é por. Não faz parte das minhas conversas, não digo sobre mim, porque, ao contrário, as pessoas não me entendem melhor por perceberem isso, por saberem isso, porque não percebem nada, e isso toda a gente fica só com a ideia que tem das coisas, não é? Com a ideia superficial que tem das coisas. E nada, mas até eu não cumpro os critérios. Assim, quando era miúda, seguramente que não, porque eu não estava se espera que os miúdos com PHDA estejam, que é correr de lá para outra, subir às paredes. Não, isso não. Normalmente também não acontece isso tanto nas raparigas. É mais interna este desassossego. Porque a sociedade não permite, porque é assim, uma menina não se porta, não é? Como um rapaz que anda a saltitar e que anda. Pronto. É assim. Ou seja, mesmo desde pequenos viverão essa condição diferente dos rapazes e as raparigas. Neles até é mais fácil, provavelmente, de detectar, porque os comportamentos vê-se logo que estão fora da norma. São mais exteriores. E o das raparigas, daí o diagnóstico tardio, que é como contêm, as dificuldades estão lá na mesma, mas é mais. O desassossego é mental. O subir às árvores é interno, é os pensamentos que não param de um lado para o outro. É muito mais difícil de executar, seja o que for, não é? Muito mais difícil. Sim. Sim. Sim, porque. Mas isso se tu percebes que isso é extremamente difícil de entender por uma pessoa que não é assim, porque toda a gente acha. Ou seja, outro comentário que se ouve muitas vezes é obrigada, isso também eu sinto, não é? Obrigada, então eu às vezes não consigo, a cabeça anda de um lado para o outro, ouve, não. O que é que isso tem a ver, às vezes, com o viver nisso o tempo inteiro? E não é só isso, é a forma como decido. Tu agora lembraste de uma coisa, pensas na outra coisa e depois, ok. E a tua cabeça foi para lá e depois voltou para cá e depois se calhar pensaste noutra, mas não é esta forma de pensar nas coisas. A forma de saltitar é uma... Saltita-se não é sem como é que eu vou te explicar? E também estou a falar das baralhadas. Não é sem lógica. Os assuntos pegam uns com os outros, portanto eles vêm uns dos outros. E vêm como se fosse uma ligação natural e, portanto, eu não estou a sair deste... É como se eu não tivesse a sair deste assunto. Como se eu tivesse a ir buscar... Mas aquele... E sim, eu realmente faço ligações entre as coisas que também são fora do normal e que eu tenho dificuldade em explicar e as pessoas têm dificuldade em seguir-me. Precisamente porque faço isto. Será talvez o lado bom, não é? Eu vejo, eu consigo ver perspectivas que as outras pessoas não conseguem. Mas eu não consigo não ver. Não é só dizer, pronto, agora deixa de ser assim, não é? Agora foca-te só aqui, porque a minha cabeça faz ligações naturais que me levam para outros sítios que me parecem tão fundamentais como a primeira coisa. Não é? E, portanto, é tudo relevante, é tudo importante. Estou a tentar fazer um desenho. E, portanto, é como se fosse fundamental, não é? Tu dizes assim, espera, mas eu já saí do primeiro. Não, eu não saí do primeiro. Eu, para mim, não saí do primeiro. Sim, eu saí, mas quer dizer, isto tudo tem uma lógica. E agora, é altamente por isso é cansativo e é como se é um acumular, é uma acumulação de pensamentos e de ideias, todas elas relevantes, nem sequer há níveis, não é? Depois. Sim. Em que é que isso te ajudou? Ou seja, essa capacidade de ver as perspectivas
mais alargadas e diferentes dos outros, e tendo trabalhado na área criativa, nada te ajudou. Não, vou dizer, na minha vida foi isso, foi sempre bem. Eu percebo isso agora. Eu não percebi isso antes. E portanto, antes, o que acontecia, e ainda hoje até acontece, é que a minha perspectiva é diferente dos outros. E os outros têm dificuldade a ver a minha perspectiva. E portanto, isso não é facilitador. Por isso é que há as normas que é para. Isso não é facilitador. Pois não. Por isso não tinha que haver muito maior aceitação da diversidade de perspectivas, que é para isso nós tínhamos andado todos a trabalhar, não é? E aproveitá-la. Não é só aceitação, porque isto não é uma coisa teórica, isto é, eu dizer, não, acho, porque se tu perguntas a todas as pessoas todas acham. Depois devemos aceitar as perspectivas de toda a gente. Portanto, devia haver maior aceitação de perspectivas. Diz isso, toda a gente vai concordar contigo. O problema é como é que isso se faz. O que é fazer isso? Numa situação concreta, o que é fazer isso? Porque se eu não concordo contigo, como é que é o mecanismo? Que mecanismo tenho eu para eu me largar das minhas razões e ir tentar ver a coisa pelo teu lado? Ainda antes de não concordar, não é? Ou afastar a minha perspectiva do caminho para eu conseguir ver a tua. Porque eu não consigo. Porque eu digo, não, estou a ver a tua perspectiva, só que não concordo. Não é? Portanto, mas muitas vezes eu nem sequer vi a tua. Eu não estou a ver as coisas por tua. Eu simplesmente estou a ver que a tua não é igual à minha. E por isso. Que é uma coisa muito do cérebro humano, que consideramos que o que é diferente é um perigo. Agora, como é que vamos aceitar as diferenças quando o próprio cérebro está treinado para ser diferente é perigo? Por isso, primeiro rejeita-se. Pois, e depois, eventualmente, podes até aceitar se tiver que ser. Uma situação em que tu tens, sei lá, tem que ser. Aquela pessoa pode te impor que seja assim, tu tens que aceitar, não é? Isto não quer dizer que percebas. Isso não quer dizer que consigas ver daquele lado. Sim. E isso é que eu acho. Não é acho, isso é que eu sei que tem sido a minha verdadeira conquista nesta fase, nesta nova fase da minha vida, que é eu conseguir, nem que seja um bocadinho, fazer esse exercício difícil, que é deixar-me da minha perspectiva, pôr-me de lado a minha perspectiva ou opinião, para tentar ver a coisa do lado de quem tem uma opinião diferente da minha, enriquece brutalmente a minha forma de pensar sobre o assunto, enriquece até a minha perspectiva, no caso de a mudar ou no caso de a fortalecer, e enriquece a mim sem, quer dizer, nem tenho uma palavra de uma forma avassaladora a minha relação com as pessoas. Tu acabaste de dar a solução. A pessoa larga um bocado a sua perspectiva, mostra a abertura e curiosidade. A noção em teoria é esta, pois. É a curiosidade, é exatamente essa a palavra. E o que é que eu dali posso é a curiosidade. fazer para a minha? Ou seja, para incorporar na minha. Mas isso é teórico, tal. Isso é teoria. Isso é muito bonito, mas é só teoria. Mas tu acabaste de dizer que estás a fazer ali, que estás a gostar. Claro, mas essas palavras resumem a teoria. Saber como fazer, encontrar a forma de o fazer é uma questão que cada um é pessoalzíssimo, é uma coisa de cada um e que aí é que está o busilis, porque na teoria, ok, então se fica uma frase bonita, podemos pôr um quadro e existe treino todos os dias e então. É treino constante. Sim, mas é um treino com curiosidade e com vontade de aprender. Ou seja, é assim, vais falhar, vais tentar, não consegui, já estou, porque o que vai acontecer é que vais falhar, sim, vais tentar fazer e vais falhar e pior. Como tens a teoria impecável, achas que vai correr bem? Não vai. Sim. Vai correr mal, tu achas que tu estás a fazer foste para aquela conversa determinada a fazer aquilo, mas é verdade, e de repente
Foge para o chinelo? Foge. Para o hábito, eu vou dizer, para o hábito. Mas é engraçado estás a falar nisso porque a área de coaching é esse exercício constante de abertura, de escutar o outro, em que é que, e nós tivemos outra vez essa ligação por causa do coaching, ou seja, tu foste fazer o curso na mesma escola que eu, numa altura diferente, e depois juntámos as duas na comunicação da ICF Portugal, que é a organização que estrutura a profissão de coaching no mundo e em Portugal. Como é que o coaching se integrou nesse exercício? O coaching, tu és a culpada, não é? Uma boa culpada, ou não? Tu és a culpada. Mas o coaching foi um exercício de mim para mim. Mais do que fazer disso, enfim, uma atividade minha. Mas aprendi muito para mim própria e aprendi muito também na relação com os outros. Mas também acho que no coaching continua a haver muita teoria. E, portanto, as pessoas também há, com muita facilidade, a repetição da teoria com propriedade, com mais propriedade, não é? Por isso, eu acho mesmo que a dificuldade é na prática, é no terreno e é connosco próprios. Não é possível fazer trabalho com ninguém, ou melhor, é possível, essa é a questão, é que é possível, depois fazermos um trabalho com outras pessoas sem fazermos connosco, é possível. Está bem, não faremos tão bem, acredito que sim, mas a verdadeira enfim, desafio é fazermos connosco. Mas eu há bocado queria dizer que, em relação à solução, como tu dizes, então essa é a solução. Não, a solução é mesmo a curiosidade. Eu estou a usar a curiosidade como solução porque foi a forma como eu consegui, eu estou a falar no passado, mas isto não é o passado, isto é um processo que está em processo todos os dias. Por isso, a fórmula que a mim me permite algumas vezes conseguir fazer isto bem é a curiosidade, é eu tentar olhar para a outra pessoa e para aquilo que ela pensa como se eu tivesse a olhar para uma coisa que eu não conheço e que me desperta a curiosidade, que eu queria conhecer. E, portanto, à partida eu não sei sequer achar uma coisa sobre... não tenho ideia sobre aquela coisa, portanto... Mas isso é difícil, nós despirmos-nos do julgamento. Do julgamento? Nós temos... Do nosso saber? Nós dizemos do julgamento, da nossa ideia, do preconceito, mas isso, portanto, isto mais uma vez é muita teoria, mas é de facto... E é a teoria que aprendemos com o coaching, sim. Mas daí até fazer. Oi. E o mais engraçado é que nada disto é novo, isto já vem dos filósofos. Claro, dos filósofos. E o pensar sobre o pensamento. Com certeza, não. Eu aprendi no coaching porque foi um momento em que estive para aí virada, não é? E por causa do curso, no fundo, estive a treinar essa competência, digamos assim. Sim. E que fica e perdura, como estás a dizer, ou seja, tens cada vez mais vontade em ir para as conversas e quando conseguimos, nem sempre conseguimos, estar com essa postura, sim. Com essa atitude, que tem que ser consciente, tem que ser de vontade. Tem que ser consciente e tem que ser autoconsciente, porque se tu não podes ter só consciência da pessoa que tens à frente, não é? Tu tens de ter a primeira consciência da pessoa que tu és e da pessoa e de como é que tu estás a cada momento daquela conversa, porque isso também pode mudar, não é? Partiste para a conversa de uma forma espetacular e depois aquilo tocou no total que estragou tudo. E é tão fácil. Sim, o que é difícil mesmo é essa autoconsciência e E já viste? Estamos a meio da vida e estamos a crescer tanto e muito mais agora, se calhar, do que antes.
Tu estás a meio da vida, eu não. Estou a viver, portanto, tu dizes essa coisa dos 100 anos, eu não digo de todo. O que eu digo é, eu vou entrar no meu último terço e sim, sim, se calhar a minha vida foi mesmo arrumada assim. Há o primeiro terço, o segundo terço e o terceiro terço. E o primeiro terço e tudo isto tem aprendizagens muito diferentes e formas de aprender muito diferentes. Se calhar no primeiro terço eu aprendi tipo o cão do Pavlov, que sem tirar conclusões muito profundas sobre as coisas. Estou só a sobreviver, portanto, se aquela coisa é má, não vou para ali. Ou se aquela coisa é boa, não é bem assim. Não é bem assim porque eu, por acaso, sempre fui. Não é bem assim. Sempre questionaste muito. Mas eu estive a sobreviver completamente, portanto. A sobreviver a quê? Dá vontade de perguntar, desculpa. Sim, deixa eu não vais falar, mas ficámos com curiosidade. Sobreviver. A minha vida não é aqui, é às minhas coisas, às coisas da minha cabeça, às minhas dificuldades. E portanto, sim. A questão é que eu não me. Agora, vendo de agora para trás, eu não posso dizer que eu vivi, que eu sobrevivi e eu vivi num desassossego constante. Pronto. Depois, segundo terço. Já parece um mal para os primeiros, segundo, e nós estamos à espera. E depois nós não. E depois o segundo terço foi a enorme experiência da maternidade e de viver com outra pessoa e da conjugalidade. E portanto foi uma enorme experiência aí já a viver, não é? Ou seja, a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E esta é só para viver, esta é para viver com como é que se diz? Agency em português. Como é que se diz? Agency com propriedade. Com propriedade, não é? Com noção e com muito mais noção de mim própria, dos outros, muito mais serenidade, muito mais também capacidade de aceitação. Aquela história, história teórica de que sim, há e tal, tu tens que aprender a aceitar que não podes mudar. Eu detesto frases feitas, eu detesto isso, tu sabes. Mas para perceber isto, o que é que isto quer dizer na prática, também é outro trunfo, foi outro trunfo que eu descobri no meu jogo, digamos assim, e que é o trunfo que eu vou levar para este meu terceiro terço. Porque isto faz absolutamente toda a diferença. Mas, mais uma vez, é exatamente a mesma história da bocado. É o exercício. É porque isto é lindo dizer e é fácil de concordar. Toda a gente concorda, não há quem não diga. Pois é o mar. Isso, claro que sim. E depois está-se mesmo a pôr na prática. Sim. É uma complicação. E aí eu sou muito determinada. Eu sou. Não. E é aí que eu sou. Não é determinada, eu sou obcecada mesmo. Eu vou pôr isso em prática. E eu sou também muito resiliente, portanto eu falho e eu caio e eu levanto. Eu caio e eu levanto, eu vou tentar outra vez, eu não consigo, claramente não consigo, mas eu vou tentar outra vez. É uma frase que eu gosto, e não sei se isto ajuda alguma coisa, mas é uma frase que eu gosto, que eu digo que é: eu quando morrer estava pronta para viver. Sim, mas tu gostas dessas frases e eu gosto que tu as digas. E quero ser aqui. Mas diga por aí. Mas pronto, acho que cada um tem que entrar. E o exercício onde é que calha no meio, e onde é que ajuda no meio? Claro, que é o exercício físico. Sim. Porque se queremos ir para o terceira fase. Não, o exercício físico é
Uma das minhas salvações. Então, quando eu não sei, no meio de agarrar, eu agarro no exercício. É coisa mais. Esse tal algoritmo. Sim, mas porque me traz uma sensação de capacidade, de poder, no sentido de ser capaz, não é? E pronto, e porque sou, não é? E eu sou capaz imediatamente. Eu sou imediatamente, portanto, eu sei ser, se calhar isso, eu sei ser capaz, e portanto ali eu encho da minha noção de capacidade. Ou seja, E de força mesmo. Eu faço um treino de força e saio de lá com mais força. Não é isso? Literalmente isso. Principalmente para toda a gente que é mais cerebral, mais, quer dizer, somos todos, mas o agarrar no físico. Mas eu sou muito física, eu não sou só cerebral, eu tenho a cabeça completamente inquieta, mas eu preciso de atividade física. Sim. Vamos sair, vamos dançar. Eu sou a pessoa que entra na pista e não sai. E diz, eu não saio. Portanto, aquilo é uma coisa até um bocadinho doentia, porque é um prazer inexplicável, mas o prazer a música é físico, é físico e é mental também, claramente, mas eu preciso daquela expressão física e cansaço físico. Sim, é o cansaço físico, ou seja, não é, eu preciso mesmo desta libertação de energia física. Eu já assisti e é muito giro, porque é viver completamente o momento, é conseguir estar no momento. E para alguém que a mente. Mas isso numa aula é igual, numa aula é igual. Ou de boxe, é igual. Eu sou mesmo, eu sou bruto. Intensa. Sabes que eu detesto falar intensa. Não tenho uma boa experiência com a palavra intensa. Porque é utilizada como arma de arremesso e de uma forma negativa. E, portanto, mas sou bruta com as coisas. E, portanto, também sou bruta na parte a fazer o que quer que seja de atividade física. É assim, E ainda bem que há esses momentos e essas formas de expressão para nós sobrevivermos e vivermos. E pensar que antes as mulheres nem se quase podiam mexer, agora imagina. Agora, felizmente, podemos fazer isso tudo. Sim, sim. Pois. Não sei, claramente sim. Eu tenho muita noção apesar das dificuldades que eu sinto. Eu estou com um discurso assim, eu sou tu dizes que é muito positivo, sim, mas eu sou diferente de ti, sou de uma forma diferente, mas sou enfim, agora estou com um bocadinho mais de dificuldade, estou num momento menos em que ser positiva me sai muito do tempo, mas sim. Eu tenho das facilidades do momento histórico em que nós vivemos, não é? Sim. Ou seja, já viemos de sítios muito mais complicados, claro que sim, mas isso também ao meu dia a dia não ajuda na prática, não é? Sim, tu tens essa noção, sim. Tu tens para lidar, continuas a ter que lidar na mesma, dentro do contexto. Porque é bom também o exercício de relativizar as coisas, depois as coisas em perspectiva, também é de ver ver o panorama maior em vez de estar só enfiados nas nossas coisas. Isso, claramente, é outra das minhas ferramentas que me tem ajudado a olhar para a coisa agora com mais perspectiva, com mais distância, não é? Sim. Senão não é possível. E estás também, como empreendedora, a lançar uma nova área profissional. Na área dentro do imobiliário e dentro de parte das vistorias, que é novo e recente. Então, isso vem
eu fui ter o imobiliário como aliás talvez Toda a gente. grande parte, por acidente, não é acidente, é Por existir como uma opção para entrar e para retomar a área profissional? por desespero, não, por desespero. E portanto, não foi uma boa experiência, quer dizer, foi uma excelente experiência porque eu aprendi muito com isso, mas não foi uma boa experiência no sentido em que eu percebi que não era ali que eu queria ficar. Uma coisa é certa, que é, para mim, o que faz sentido, não só tendo em conta o meu percurso, mas também tendo em conta a forma como eu olho para as coisas da minha maneira particular, o que faz sentido é ser empreendedor, é ter uma coisa minha, é fazer alguma coisa que eu entendo que é necessária para alguém da forma que eu acho melhor. E, portanto, de repente, o que é que as vistorias apareceram aqui? Porque me pareceu que o imobiliário teria muito que crescer em termos de transparência e de informação disponibilizada a todas as partes envolvidas e, portanto, depois me apareceu, no meio destes meus pensamentos, me apareceu um franchising de vistorias imobiliárias, um franchising brasileiro. Mas o que tem mesmo... Portanto, eu pus isso em hipótese, comprei franchising, comprei duas zonas do franchising, uma na qual eu me movo, que é Oeiras e Cascais, e depois juntei a isto a Amadora e Odivelas, dois mundos completamente diferentes, um enorme desafio em termos de educação no mercado, porque não existe esse hábito em Portugal, e portanto, ok, os estrangeiros estão a ajudar a trazer o hábito para cá, mas de facto é preciso desbravar um caminho, cortar mato, mas pronto, isso para mim é um desafio interessante. Estou a ter algumas dificuldades acrescidas, eu diria assim, mas o que para mim é mesmo muito entusiasmante é pensar que esta história do empreendedorismo é algo que eu gostava de passar aos meus filhos e penso como é que isto se ensina. Isto não se ensina para já na escola, nem mesmo na faculdade, a não ser que seja algo muito dirigido para aí. Mas senão, como é que eu ensino isto? Como é que eu ensino coisas que são do dia-a-dia do empreendedor e do dia-a-dia de quem quer ter um negócio e de quem precisa de pensar nas várias variáveis da coisa? E, portanto, ensino a quem? Aos meus filhos. Não à minha filha mais velha, mas até ela já saiu de casa e ela, enfim, está no seu trabalho e ela... estamos um bocadinho mais longe nesse campo, mas sobretudo a eles que estão à procura do que querem fazer e de como vão fazer isso. E, portanto, para mim, eu estou a arranjar forma de ter a minha atividade empreendedora que vai acompanhar-me neste terço da minha vida, o meu negócio, não é? Que vai acompanhar-me neste negócio no resto da minha vida, mas também uma forma de ensinar aos meus filhos coisas que eles não terão forma de aprender de outra maneira. E pronto, e portanto tenho-os trazido para este desafio e essa é a parte mais, eu acho mesmo mais interessante disto tudo, porque em termos de como é que a coisa está a funcionar, ainda não está a funcionar como eu esperava que já estivesse, mas pronto, é bom quando se identificam os pontos a melhorar e portanto se percebe o que fazer e estamos a fazer, estamos nessa fase. Mas mais até isso, repara que até isso é importantíssimo porque eles estão a acompanhar nesse diagnóstico e nessa descoberta do que é que não está a funcionar e na busca da melhor estratégia, coisa que de
seria impensável um curso a ensinar isto. Sim, Portanto, é um bocado live on tape, que é eles estão a assistir à criação de um novo negócio, numa nova área em Portugal e a ver montar e criar toda e uma área. participar. E a participar e a contribuir, que é a melhor maneira, não é? Porque eles também têm ideias e provavelmente soluções que trazem. A área da vistoria, como tu dizias, o imobiliário está completamente ao rubro, mas a informação de quem vai comprar a casa ou de quem a vai vender, haver uma lista de tudo aquilo que é suposto quem compra e quem vende transmitir ao outro para não haver surpresas, isso é o céu. Porque normalmente a pessoa compra uma coisa e depois, há muitas más experiências nisso, não é? Sim, mas isso é o céu, mas está tudo cheio de nuvens. Porque repara, isso é o céu para. Sim, tu falaste como compradora, não é? É o céu para o comprador, de saber tudo, o estado real daquela casa, na sua globalidade, mas em todos os seus pormenores também. Tu, se compras uma casa, tu sabes, sendo ela até nova também, também funciona para casas novas, acabadas de construir, não é? Tu sabes exatamente o que é que vais encontrar, não é? Não tens. Diz-me que áreas é que tem que lá estar nessa. Quais são os aspectos que vêm? São os aspectos, literalmente, todos os visuais, os que se veem e os que se. Os que se veem funcionar, o que se vêem. Porque lá estão, e os que se veem funcionar, isto quer dizer, por exemplo, uma porta, uma janela, funciona, não é? Portanto, tudo o que funciona é testado no seu funcionamento, no seu aspecto, mas também no seu funcionamento. E, portanto, tudo o que existe numa casa, desde o chão às paredes ao teto. Em todas as divisões da casa, cada uma tem as suas particularidades. Mas, de facto, tu ficas a conhecer todos os pontos do imóvel que vais comprar de uma forma como se melhor do que se tu andasses lá a ver, a tentar ver tudo antes de comprar, percebes? Porque naturalmente tu nunca vais conseguir fazer isso e não fazes de uma forma sistematizada. São especialistas ou técnicos para ver do ar-condicionado, das caldeiras, portanto, todos os equipamentos também. Isto não é uma vistoria técnica. Não? Não. Por isso não é isso que vai acontecer aqui. É uma vistoria muito mais do ponto de vista do utilizador. Bem? Está a funcionar, é para aquecer, aquece, é para esfriar, esfria. Portanto, está a funcionar. Não é, espera, não está, talvez seja por isto, ou não sei o quê, ou não é uma vistoria técnica ao aparelho. Sim. É ao funcionamento. Não é uma vistoria técnica, não é? Mas é uma vistoria sistematizada. E, portanto, eu olho para todos os imóveis da mesma maneira, e com a mesma ordem, e com a mesma. No fundo, eu tenho mesmo, os historiadores têm mesmo um guião para que precisamente não se esqueçam de nada, coisa que é fácil. Sim, e que seja comparável. Quando eu tenho dois e quero comparar. É que eu ia chegar, portanto, que não se esqueçam de nada e que fique eu olho para todos os imóveis da mesma maneira. Portanto, tu podes comparar imóveis diferentes. Mas a questão. Portanto, estás sempre na perspectiva do comprador. Eu queria ver a ótica do vendedor, que também é importante. Isso é o que vai mudar, não é? Mas é importante, mas não é para o vendedor. E, portanto, só quando for, porque tu não mudas hábitos, só porque tu reconheces, eu não vou mudar a tua maneira de ver, só porque eu acho que é muito bom. Eu não vou chegar ao pé e dizer, olha que é ótimo, se tu achas que não é, não há nada a fazer, não é? Portanto, onde eu quero chegar é que o vendedor não vê, por enquanto, essa mais-valia. E a razão porque não vê é porque o imobiliário em Portugal ainda funciona assim, certo? Ainda funciona de forma que eu vendo de uma maneira diferente do que compro. Eu, quando vendo, quero esconder os podres e fazer o melhor negócio para mim enquanto vendedor e pronto. De uma maneira geral, a gente depois faz uma escolha assim. E eu, quando compro, quero saber tudo. Portanto, eu, quando vendo, quero ter comigo um consultor que me ajuda a parecer melhor na fotografia e a vender e a pôr o preço de acordo
com a história que eu conto. E eu, como comprador, não quero ser acompanhada por alguém que me diz tudo e que vou descobrir coisas que nem se vê. E é isto que não faz sentido, não é? O que é que nós vamos ter que casar aqui? É uma mudança de mentalidade e de postura e atitude? Sim, e vai haver uma natural mudança no mercado, porque de facto a informação está cada vez mais disponível a todos, não é? Portanto, uma digitalização de toda a transação imobiliária. Como há em todas as áreas, vai acontecer aqui também. Talvez seja um pouco mais demorado em Portugal, mas isto já está em andamento. Foi essa a minha visão. Eu sei que o mercado ainda não está aqui, isto não vai rebentar agora, mas eu quero estar onde o mercado vai chegar. Qual é a grande mais-valia? Das vistorias? Não, é completamente certo. A informação, qualquer pessoa envolvida sabe o estado real daquele imóvel. Claro que até faz sentido isto depois ter uma certa continuidade. Sim. Tu ficas a saber o historial do imóvel. Mas isto já se faz nos carros, por exemplo. Sim. Nos carros tu podes saber qual é o historial do carro, as revisões que ele teve e por isso não faz sentido que não se faça no imobiliário, sendo que ainda por cima é o investimento mais significativo. Enfim, é dentro das pessoas, mas mesmo quando estamos a falar de investidores, também estamos a falar de. Exatamente. Não é? Não faz sentido. Porquê que nos carros sabemos tudo ao pormenor e quem nos vende dá-nos tudo? Também podemos não saber, mas tendemos para aí, podemos saber, nós temos forma de saber isso, há esses registros, mas no fundo nos imóveis não há. Mas vai haver. Haverá com toda a certeza, porque para aí estamos a caminhar. Mas ainda não estamos aí. Mas as vistorias vêm, de alguma forma, contribuir para que isso possa acontecer. E também empurrar um pouco o mercado. Claro que em termos de negócio, estamos a enorme. Sim. Negócio, porque diz assim, está bem, então o que é que tu queres de um negócio? Queres de um negócio que seja rentável. Pronto. Então, e é de volume, um negócio que empurra o mercado não está a empurrar da mesma maneira a sua rentabilidade. Ou seja, isto vai demorar tempo. Desculpa, mas o teu último terço tem que ser um bocadinho mais longo do que tu estás a imaginar. Porque isto vai demorar tempo. Portanto, estás a ver qual é que é a minha dificuldade, sabe? Assim, então, mas quer dizer, isto não chega. O que é que se passa contigo que escolhes sempre os grandes desafios? Não. Coisas. Isso és tu a dizer, assim, é porque, claro, como tu dizes, tu gostas de fazer uma frase mais bonita. Pois, podes pôr a questão assim. Ou que eu escolho sempre os grandes desafios, ou que escolho sempre. Não, mas não acho que seja isso. Acho que é um desafio. Estou muito. Olha, sabes, o maior desafio é mesmo este, é no que é que eu estou a aprender com isto tudo. Porque eu estou a aprender, eu estou investida em aprender coisas que me faltaram, que eu identifiquei que me faltaram para trás. Porque eu já tive uma empresa lá atrás, fui freelancer durante muitos anos, consultor freelancer durante muitos anos, portanto, umas coisas que me faltaram, que é precisamente conhecimentos ao nível da gestão do dia-a-dia, do dia-a-dia e estratégica de um negócio, não é? A gestão, propriamente dita. E não que vai muito mais, a gestão vai muito para lá do deve haver do dia-a-dia, não é? De manter as contas pagas. E, portanto, sim, há muitas coisas que... Mas eu estou a investir em aprender a sério. E é essa aprendizagem que eu quero partilhar com os meus filhos. Porque lhes, na minha opinião, lhes é necessário para o que quer que seja que eles vão fazer na vida. E por isso, pronto, mesmo enfrentando algumas dificuldades, eu estou investida em aprender e em buscar
os parceiros que eu preciso para aprender. Estou a dizer isto porque eu tenho, neste momento, uma mentoria de correr, precisamente para me ajudar a ajustar a minha visão e a minha operação. E pronto, para me ajudar a fazer isso. Por um lado, para me ajudar a distanciar, porque muito perto, quando estamos muito perto, é difícil de ver, com clareza, e depois para me ajudar claramente a fazer o que não estou a fazer ou a melhorar o que estou a fazer. E isso é outra área que os empresários precisam imenso para não se sentirem sempre sozinhos, que é, há tanto não há no mercado, tantas pessoas que já passaram, foram empresários em várias fases da sua vida e que colecionaram conhecimento e desires e o que for. Os mentores têm um papel importantíssimo de passar conhecimento a quem está a empreender. Sim, já para ainda também teria você. Quem só? Eu sou. Sim. Esta é a minha visão. Eu estou a falar de uma pessoa que não é cá a mentoria. Ou seja, esta eu estou a falar de uma pessoa que aprende e destila e compacta para te ensinar, não é? É uma mentoria ativa. Vai partilhar as suas experiências comigo. Não, é completamente ativa, completamente desafiadora para mim e será tanto mais dar-me tanto mais como é que eu digo isto? Dar-me tanto mais resultados quanto esforço eu empreender. Portanto, é completamente à medida do meu. Não é uma mentoria como Paulo, também sabemos o que é que estamos a falar, não é? E portanto, não é uma mentoria. Sim, não, nós... estou-me a lembrar, e isto não interessa nada, só que eu sei o que é que me estou a lembrar. Estou-me a lembrar, não é. Eu não quero uma mentora ou um mentor que me diz, que partilha comigo e que me diz o que é que acha sobre o que pode ser a minha situação. Não, eu estou a falar de uma pessoa que montou o seu. Na verdade, isto é quase como se fosse um curso, é uma mentoria porque é uma coisa feita comigo, porque eu tenho alguém que faz a coisa ao meu lado, mas tem um método, não entendes? Não é. Eu sou quase mais um parceiro, é uma parceria. É completamente uma parceria que eu estou a pagar. Eu estou a pagar para alguém estar ao meu lado, fazer o diagnóstico e o plano comigo. Sim. Trazer o que essa pessoa aprendeu, mas já trabalhado. Sim. Já, entendes? Mais aplicável. Completamente aplicável e num sistema que ele montou, que é completamente aplicável, mas por outro lado personalizável até. Mas completamente desafiador para mim, verdadeiramente desafiador. Não me deixa respirar. Sim. E isso é muito bom, porque os empresários, onde é que travam, onde é que param, onde é que desistem, não é? Porque nós, em Portugal, somos 99% é tudo PMEs, é tudo pequenos empresários, é tudo empresas familiares, como é que tu estás a criar? Que apoios e como é que podem ser acompanhados? E tu estás a dar para ti o que nós fazemos funciona. Isto por uma questão. Temos empresas ou montamos negócios. Ou somos freelancers, não é? Cada vez mais isso vai acontecer, é? As pequenas empresas, cada uma pessoa é uma empresa, e portanto, mas sem formação para isso. Ok, nós vamos fazer uma coisa que sabemos fazer, mas não sabemos ter um negócio para não é? Pensar no negócio, só sabemos fazer aquela coisa. E portanto, é mesmo necessário criar os sistemas de apoio aos empreendedores e aos empresários de uma maneira nova. De formação. E com formação para eles. Não, ou seja, a formação geralmente é para sermos especialistas em algo. Isso existe, mas depois nós temos que gerir a organização para fornecer a especialidade. Claro, eu diria que as aprendizagens ao nível do empreendedorismo são necessárias a toda a gente, porque mesmo quando eu passo a olhar para o negócio
nas suas várias perspectivas e nas suas várias valências. E isto é necessário a toda a gente, mesmo para quem trabalha numa empresa por conta de outra, não é? Porque eu posso entender, eu trabalho numa empresa por conta de outra, tenho a minha equipa e eu entendo a minha equipa como ela própria um negócio dentro do seu ecossistema que é a empresa e, portanto, é um mindset, não é só, e não serve para tudo, para fazer o que quer que seja e da forma que viermos a fazer na vida. Por isso é que eu vejo isto como fundamental. Sim, muito útil para todas as áreas. Para quem olha para o trabalho, se vamos trabalhar, precisamos de ter este tipo de consciência de nós, da nossa especialidade e de onde nós estamos, o grupo pequeno e o grupo maior. E agora, para nós terminarmos, como este programa se chama My Choice Podcast, se só tiveres uma escolha, qual é a tua escolha? Eu vou dizer como é que eu penso essa pergunta. Aparece lá à frente e eu penso assim: minha cabeça pensa assim, mas isto está enquadrado em quê? Isto não dá. Mas escolha do quê? Portanto, eu em relação a essa pergunta, só me surgem perguntas. E depois penso assim: não, já consigo safar, virar. Então a minha escolha é não responder. E assim me sabe. Grande escolha! Obrigada. Então, em que área é que tu pensavas logo?